Vamos lá, paz e graça. Boa tarde, amados amigos e irmãos. É um tema bastante complexo, né? Com bastante dificuldades para ser falado, e que tem os mundos que a gente vive, né? O mundo físico, o mundo espiritual. E nós somos matéria, corpo. Temos a parte psíquica, né? A parte psicológica e também quem crê em algo maior que isso tudo, que é a parte espiritual. E se tem a parte espiritual, nós temos o aspecto positivo e o aspecto negativo, o aspecto do reino da luz e o aspecto do reino das trevas. E o ser humano está inserido na família, na sociedade, e absorvem essas informações comportamentais, de onde ele está, são suas referências do seu dia a dia. Ele entende ou não entende, eles têm os seus conflitos, as suas divergências, as suas opiniões, as suas escolhas, que são as opções, e dentro disso tudo, dentro da sua caminhada, né, o seu dia a dia, vai acontecendo fatos que vai ou entristecendo ou vai o estimulando. E cada um interpreta de alguma forma aquilo que acontece à sua volta. E isso é uma questão bem tranquila, porque quando nós falamos aqui do Evangelho segundo Cristo, na caminhada simples a qual Jesus, o senhorio da minha existência, e que assim possa ser da tua existência também, que tenha sempre o elevo espiritual para passar pelas adversidades e vencê-las, não se entregar. Existe um momento de recuar, um momento de esperar, um momento de avançar, um momento de descansar, de levantar e ir em frente. Mas tem um momento de sossego, de guardar-se, de autocontrole e reservas que tu busca em Deus em oração, que é o refúgio. E depois recupera-se e vai em frente. Eu vou citar alguns exemplos aqui que o assunto foi pedido pelo irmão Celso, também compartilhado pelos irmãos Rose e o irmão José. No último encontro que nós tivemos, eles pediram para que a gente falasse sobre a questão do suicídio. E você procurando em nosso canal, se inscrevendo, se você não está inscrito nele ainda, se inscreva. E eu já tenho falado sobre esse assunto de uma outra questão, sobre suicídio do ponto de vista humano e do entendimento em Cristo, em Deus, sobre o juízo. Quem comete tal fato na sua caminhada, terminando com sua própria vida. Está vendo que Deus dá e Deus tira, né? Deus coloca e Deus tira. Deus deu a vida e também recolhe. Dentro dessa análise, no outro aspecto está colocado. Se você buscar ali, você vai ver esse tema. Mas hoje eu vou lembrar também algumas pessoas que dentro do histórico bíblico, né, das escrituras sagradas, estão relatados algumas pessoas que cometeram esse ato contra a sua própria vida. E quando eu olho aqui, eu olho a câmera que está no Face, e quando eu olho lá é a câmera do YouTube, do nosso canal. Então você não fique aí preocupado quando eu olho lá e quando eu olho aqui, ok? Pois bem, nós temos aproximadamente, que eu busquei, encontrei 6 relatos de suicídio, e um deles é subjetivo. Mas vamos estar com Juízes capítulo 9, que fala do rei Abimeleque, que era de Siquém. Ele intenta contra uma torre onde estava lá um grupo, né? Ele era rei de Siquém, e tenta contra o grupo de Tebes. E lá tem um grupo de pessoas escondidas, e ele tenta colocar fogo na torre, no portão. Uma mulher pega uma pedra de moinho, joga e pega na cabeça dele. Ele, ferido, pede para o seu soldado que o tire a vida, porque era constrangedor um rei ser morto por uma mulher, ainda mais com uma pedrada na cabeça. Uma pedrinha, uma senhora pedra. Mas o soldado faz, então ele pediu para que fosse morto. Ele
pediu para que fosse morto. Tá, ele subjetivamente há um suicídio aí. Em Juízes capítulo 9 e no Juízes capítulo 16 também é outra forma subjetiva que fala-se de suicídio, quando Sansão é preso pelos filisteus dentro do palácio, né? Ele está no templo de Dagon, ele no meio das colunas, depois das suas vistas sendo vazadas, ele pede que Deus reconstitua a sua força, e assim é dado essa força de novo para ele. E ele, sabendo que vai derrubar os pilares que sustentam o templo, mais ou menos 2.500 pessoas estavam ali, segundo a história, né? E morreu com os filisteus. Ele derrubou as torres, tirou as colunas, veio as torres abaixo, ele ficou subterrado e morreu junto. Subjetivamente, suicídio. Alguns falam que sim, outros que não. Eu não vou entrar no mérito da questão. Meu plano hoje aqui de falar com vocês não é sobre isso. Mas eu estou só relatando fatos históricos narrados na Bíblia, a qual nós aqui conversamos e trocamos uma ideia em relação ao Evangelho segundo Cristo. São caminhos simples às beiras do mar da Galileia. Pois bem, na continuação nós temos Saul, que está no campo, em batalha, e tem a notícia que seus filhos haviam sido mortos pelos filisteus, que no caso é o Jonatas, né? A Abinadab e Malquessua. Seus filhos tinham sido mortos e ele vê que os filisteus estão apertando e ele vai ser morto. Ele pede para aquele que guarda suas armas, que é o pajem, que tirasse a sua vida também. O pajem recusa, que não feriria um rei ungido de Israel. E ele pega e coloca a espada no chão, com a empunhadura para o chão e com a lâmina para cima, e se joga sobre a espada e se mata. O soldado, que é o pajem, faz a mesma coisa. Então, 2 suicídios, automaticamente, numa sequência após o outro. Nessa trajetória, na sequência, nós temos o rei Zinri, que é o 5º rei, segundo a cronologia de Israel, que é o 5º rei que assume o trono de Israel. Aí ele fica 7 dias sobre esse trono. Depois de matar seus irmãos, ele é um cavaleiro, né? Na verdade, ele é um chefe, comandante da cavalaria do rei Elá, e mata o rei Tirza para assumir o seu lugar. Mas o povo fica contrariado, não aceitando o seu reino, não aceitando ele como autoridade, não aceitando. E ele se refugia também na torre do palácio. E ele coloca fogo e morre junto nesse incêndio. Então, subjetivamente ele se matou. Né? Então, aí o rei Onri assume o reino de Israel. Na sequência, o mais falado, o mais comentado, que nós temos no Novo Testamento, que é o suicídio de Judas, após a trama diabólica em sua mente. Ele, como Jesus disse antes, não tivesse nascido, mas assim foi para cumprir o que estava escrito, cumpriu-se da vida do mais fraco, que as potestades o cercaram e ele tinha o olhar muito voltado para as riquezas, e assim foi sucumbido pela sua própria ganância, entregando uma pessoa, entregando o senhorio, o Deus que estava aqui conosco naquele momento com ele, que era Jesus Cristo, o Cristo de Deus, Jesus, o Nazareno. Entregando ele, depois ele vendo o ato que tinha cometido, parece que houve um grande arrependimento, um grande medo, um grande temor, uma grande perturbação, e ele se mata enforcado. Nos outros que nós narramos, nós vimos que Abimeleque, um rei ganancioso, se mata porque não aceitava que fosse morto por uma mulher, era desonra para ele. O soldado tira a sua vida, mas ele pede que assim aconteça. Depois nós temos Sansão, que subjetivamente está numa desobediência, na sequência da história fala isso, e ele está preso e não vê mais oportunidade, não vê mais saída senão ser morrer junto com os filisteus. E um outro, daí é Saul, depois de perseguir Davi, de toda aquela história, os filisteus guerreando contra ele, consequentemente, e ele, para não ser pego pelos filisteus, também seria uma desonra para ele, ele pede para tirar a sua vida, como não é atendido pelo seu pajem, ele mesmo faz. O pajem faz a mesma coisa. Depois esse rei Zinri, que era um rei mau, um rei ganancioso, para não perder a
ao que ele queria, eu vou morrer junto com aquilo que eu quero. Então, coisas que as pessoas fizeram e tiveram as atitudes, chegaram no momento que conta o livro sagrado sobre essas questões. Bom, eu quero trazer para vocês que as pessoas hoje, eu não sou psicólogo nem psiquiatra, eu trabalho e falo sobre o mundo espiritual, do bem e do mal, da luz e das trevas. A circunstância que nos envolve, as pessoas que você convive, o lugar que tu está frequentando, a tua vida dia ou de noite, o que tu faz, o que tu consome, o que tu come, o que tu alimenta, o que tu faz, o que tu ouve, aonde tu está planejando e projetando os teus passos, as pessoas que influenciam a tua caminhada, os desgostos, as lamúrias, as consequências desagradáveis daquilo que você esperava e não acontece. As pessoas ficam talvez numa sinuca achando que não tem mais razão da sua existência. Acabam perturbadas pelos espíritos que rodeiam, porque está aí para tragar, matar, roubar e destruir, que é o espírito do mal, o espírito das trevas, e a pessoa não vê uma luz, que seria uma saída para ela, e alguém que fosse cooperar com ela para que ajudasse a sair desse buraco, desse calabouço, dessa treva, acaba prejudicando mais seu pensamento com que ele cometa mesmo o ato, ou de uma forma já premeditada, ou a pessoa faz, ou de uma forma, de uma hora para outra, que ninguém esperava que isso acontecesse, porque via que nossa vida era uma vida tranquila, normal, cotidiana, que ninguém via aparência, para que ele tivesse tanta tristeza, amargura, como mais vontade de estar vivo, palmilhando esta terra, junto com as pessoas que o cercam, família, esposa, filhos, namorados, ou simplesmente um ente que não tivesse nem esposa nem filhos, mas que tivesse uma projeção na sua caminhada, podendo que amanhã fosse melhor do que hoje. E tudo isso se sucumbe no momento único dele com ele mesmo, do que acabar-se com ele mesmo, tragando-se ele mesmo, engolindo-se a ele mesmo, não crendo no nada após esse intento, ou achando assim, eu vou acabar com isto e vou acordar em uma outra situação melhor do que esta, e o melhor para mim hoje é estar morto do que estar vivo. Então as pessoas passam muitas experiências, ou numa curta vida que tenha, que cometa tal ato, não precisa estar com 100, 50, 80, não tem idade cronológica, isso pode ser um ato de uma hora para outra, mas isso envolve muitas coisas que acontecem na vida deste indivíduo, e nós não vamos caracterizar aqui como se fosse algo fora do comum, e nós não queremos que seja algo comum, cotidiano, e nem fazer apologia a isto. Nós sempre falamos que a razão da existência, a razão do viver, a razão do amanhã, a razão do desabrochar, do florescer da vida é o que nós anunciamos, a vida, e em Cristo ela é com abundância. Pois bem, mas falando pela outra categoria, que seria dentro da área da psicologia, dentro da área psiquiátrica, hoje as pessoas oferecem, oportunizam dentro da ciência, dentro dos estudos, dentro dos centros acadêmicos, ou dentro das pessoas que tratam esses assuntos, que seria um transtorno de humor afetivo, bullying, preconceitos, pessoas que se sentem que são inúteis, pessoas que foram desprezadas, pessoas que seus projetos não deram certo e trazem consigo marcas e marcas que vão somatizando de uma tal forma que fica numa sinuca e não vê outra questão se não ser terminar com a sua vida. Aí nós temos as pessoas que fazem trabalhos, que a Organização Mundial de Saúde, no seu plano de saúde mental, trata com as nações, com os países, assim, nos estados e nos municípios, que cada um busque, filtre e trabalhe para achar os déficits, as potencialidades onde acontecem tais fatos, os índices, que é um cronograma de trabalho, uma planilha seria o caso, né, dentro da saúde, que foi trabalhado agora em setembro, né, o trabalho de prevenção ao suicídio. E nós temos no Brasil, aqui um estudo breve, um relato que eu li, entre 15 e 29 anos é o índice de maior fatos que acontecem nessa faixa etária. O estado do Rio Grande do Sul, com uma população aproximada de 11 milhões e alguns milhares de habitantes, é onde acontece um índice muito alto. Em 2015, essa é a última pesquisa que eu peguei, em 2015, consta que
sobre a vida. É o dobro da média a nível nacional. É o dobro a do nível nacional aqui no estado do Rio Grande do Sul. Características também que acontecem, que são dos municípios que aconteceram com mais frequência, foram nos municípios com menos população. Citado 3 aqui que eu não vou dizer, porque vão dizer que eu estou falando dos municípios aqui, e pode ser que já não exista essa margem e que já tenha mudado esse número de coeficiente, mas municípios com menos de 3 mil habitantes, os três, da região do Vale do Paranhana, da região do Vale do Caí e entre o norte e o noroeste do estado. 3 municípios pequenos com menos de 3 mil habitantes. Que aconteceram fatos da pessoa tentar se com a sua própria vida e consumado. Nós temos dentro desses trabalhos, dentro dos municípios, para tentar minimizar, fazer a ação preventiva, acolhimento, trabalhos em grupos, um trabalho que seria do CAPS, Centro de Atenção Psicossocial, Centro de Valorizações Humanas, que são as ações entre famílias e grupos. E tem outro fato, e de uma referência em todos os lugares que tem, que isso é questão social, questão psicológica, questão psiquiátrica, de trabalho humanitário, de trabalho de desenvolvimento, de trabalho preventivo, de valorização da pessoa humana, para minimizar, para atenuar e para prevenir essas coisas que estão acontecendo na nossa sociedade e acontece nas famílias, acontece no meio da nossa casa. Isso aí, nós não podemos achar que isso é uma coisa normal e fazer vistas grossas. Em todos os setores nós devemos trabalhar. E aqui nós oferecemos a oportunidade de você nos escutar, talvez de uma forma, nos outros vídeos que nós já falamos, sobre a vida, sobre o amor, sobre a pacificação, sobre a harmonia, sobre a solidariedade, buscar fazer alguma coisa que não seja somente para si, mas que seja de útil para as outras pessoas, se sentindo útil, ajudando alguém. E olhando alguém que está numa pior situação que a tua, visitar um hospital, visitar um orfanato, visitar um asilo, visitar um centro de recuperação de pessoas com dependências químicas, se você tem condições de alguém que vai junto com você para dar o choque, para entender que a tua existência, a tua vida está muito bem, e comparando com essas pessoas que estão tratando o problema de câncer, pessoas que estão na UTI em fase terminal. Então, você, talvez, com toda a saúde, com todo o labor, com toda a força física, com toda a projeção, com todas as pessoas que te envolvem, as pessoas que estão perto de você, e você, de uma forma única, você é um ser único, insofismável, você é verdadeiro, você é indivíduo, você é um indivíduo. E você pensar que acabou, não tem mais jeito, e dar-se cabo da sua própria vida. Nós aqui, em oração e graça, pelo Espírito Santo que nos é dado, nós oramos para você, para a sua família, para que não tome essa atitude, que busque um desses acolhimentos, um desses centros de apoio psicossocial, de valores, da família, de grupos, de trabalhos. Busque uma casa de oração, busque uma orientação espiritual, busque, tem muitas congregações boas aí, de pastores, de pessoas iluminadas que ajudarão você, que fortalecerão a tua alma, que darão ânimo e propósito à tua existência, para que tu creia que a vida é muito grande. E o Senhor que deu essa vida para mim e para você, Ele, assim nós achamos e acreditamos que no momento que cada um tem o seu tempo determinado já, para que nós, de uma hora para outra, não temos partido, seja ela qual for o tipo. Porque do momento que nós, no outro vídeo já disse isso, do momento que nós nascemos, nós caminhamos em direção à morte, física, porque nós temos a alma, e o nosso espírito vai de volta ao encontro ao Senhor, aquele que nos concedeu esta vida. Era isso, com breves palavras, eu oro por você, amado amigo, amado irmão, e vocês, pais, conselheiros, tutores, avós, vocês que constituem a família, irmãos, amigos, deem os bons exemplos, deem os bons testemunhos da vida, dê sempre um plano objetivo, pratiquem bastante o amor, exercitem este amor, a fraternidade e a solidariedade,
Pratiquem a harmonia, sejam sinceros, deem o exemplo, para que assim as pessoas vejam em ti uma referência. Seja a luz deste mundo, como Jesus é a luz. Reflita esta luz, passe esta luz de glória em glória para as outras pessoas. Ame e abrace, e viva e tenha longa vida. Pacifique o teu coração, o ambiente aonde você se encontra. Um beijo no coração de cada um de vocês. Até uma próxima oportunidade nesse lindo dia abençoado por Deus. Fique na paz. Fui! Desbravar.